A saudação e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse canal que compartilha mensagens a respeito da palavra de Deus. Nós compartilhamos aqui meditações, estudos e reflexões a respeito da palavra. E hoje nós vamos ler Marcos capítulo 8, versículo 27 até o versículo 38. Nós vamos ver aqui a mensagem sobre a identidade de Jesus e o significado de segui-lo. Então, aqui nessa passagem, Jesus está conversando com os seus discípulos e ele traz a questão a respeito da sua identidade. Esse fato ocorreu em Cesareia de Filipe. Vamos à leitura. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Lembramos aqui que na passagem anterior, Jesus estava na cidade de Betsaida. Ele havia feito a cura de um cego por meio de um cuspe nos olhos do cego. Versículos 22 a versículo 26, nós já gravamos um vídeo falando a respeito da cura do cego fora da cidade de Betsaida por meio do cuspe de Jesus. Está aqui no canal o vídeo e você pode acessá-lo. No canto superior direito, deixar na letra I o link para quem quiser assistir esse vídeo. Continuando aqui no versículo 27, e no caminho perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Então a primeira pergunta que Jesus faz aos discípulos é: quem as pessoas falavam que ele era? E os discípulos, no versículo 28, dizem: e eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. Por que algumas pessoas diziam que Jesus era João Batista? Porque João Batista foi um profeta que chegou ao Rio Jordão e começou a trazer o batismo para o arrependimento. E João Batista acabou morrendo, decapitado, por denunciar o adultério que Herodes praticava em estar casado com Herodias, que era a esposa de Filipe, seu irmão. Nós vamos ver aqui no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 14, que o rei Herodes, e ouviu o rei Herodes, e ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. E outros diziam que é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Versículo 16: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. 18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. 19. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. 21. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia. 22. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. 23. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. 24. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. 25. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. 26.
e o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. 27. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João, e ele foi e degolou-o na prisão. 28. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta deu à sua mãe. Então, nós vemos aqui em Marcos, no capítulo 6, da leitura dos versículos 14 até o versículo 28, que Herodes acabou matando João Batista porque João Batista condenava o seu pecado de ter tomado a esposa de seu irmão, que se chamava Herodias. Herodias tinha uma filha e essa filha dançou no dia do aniversário de Herodes, e Herodes cometeu digamos assim, a tolice de ter feito uma promessa pública diante de todas as autoridades de que a menina poderia pedir até a metade do reino e tudo o que quisesse. Então a menina foi perguntar à mãe o que deveria pedir a Herodes, e a mãe, aproveitando a ocasião de que tinha João Batista como um adversário que poderia fazer o seu relacionamento com Herodes ser terminado a qualquer momento, uma vez que João Batista insistia em condenar o adultério de Herodes, acabou pedindo a cabeça dele. Herodes tinha tanto interesse em conhecer a pessoa de Jesus, quando ouviu que Jesus operava os milagres, que lá no livro de Lucas, no capítulo 23, a Bíblia fala que Pôncio Pilatos chegou a enviar Jesus para Herodes, para que Herodes eventualmente julgasse Jesus. Vemos aqui, Lucas capítulo 23, versículo 6. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que viria fazer algum sinal. Versículo 9. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Versículo 10. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Versículo 11. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. O único evangelista que fala a respeito desse encaminhamento de Jesus, de Pilatos para Herodes, é o evangelista Lucas. Esse registro não está nos livros de Mateus, nem de Marcos e nem de João, mas eu quis trazer esse texto só para mostrar como Herodes considerava que Jesus era João Batista. E como Então, voltando aqui ao texto de Marcos, no capítulo 8, Jesus está perguntando aos discípulos, né, quem ele era. Eles estavam aqui em Cesareia de Filipe e eles lhe responderam: João Batista. Então, por que alguns diziam que Jesus era João Batista? Porque João Batista havia sido morto, né? Como nós lemos aqui em Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 28, por Herodes. Então, alguns diziam que Jesus era João Batista e outros Elias. Por que algumas pessoas diziam que Jesus era Elias? Porque lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5 e no versículo 6, existe uma promessa dizendo que antes da vinda do Messias viria Elias. Veja aqui o texto, Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais,
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, com base nessa profecia no Antigo Testamento de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, algumas pessoas olhavam para Jesus e diziam que Jesus era Elias. Mas, dizendo assim, como Jesus operava muitos sinais, curava os enfermos, os surdos, os cegos, os mudos, os paralíticos e operava e tinha bastante autoridade na palavra que anunciava, operando muitos sinais, as pessoas diziam que Jesus era o Elias e que logo depois de Jesus o Messias viria. Mas o próprio Jesus trouxe um esclarecimento, dizendo que ele, na verdade, era o próprio Messias, porque Elias era, na verdade, João Batista. Nós vemos aqui no livro de Marcos, no capítulo seguinte, no capítulo 9, no versículo 13, que Jesus disse assim, aqui no versículo 9, no capítulo 9, e interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Os discípulos perguntaram para Jesus, porque os escribas eram pessoas que tinham conhecimento bastante profundo a respeito das escrituras do Antigo Testamento. E eles conheciam o texto de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que nós acabamos de ler. E eles diziam, antes que venha o Messias, é necessário que venha Elias. Então, os escribas diziam isso e os discípulos não entendiam não entendiam isso. Então perguntaram a Jesus, versículo 12, respondendo ele disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Então, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, explicando para aqui especificamente Jesus estava falando com Pedro, Tiago e João. Nós vamos ler mais posteriormente o capítulo 9, mas os primeiros versículos aqui do capítulo 9 de Marcos falam a respeito da transfiguração. Jesus pegou Pedro, Tiago e João, foi até o monte, e lá no monte veio uma nuvem e apareceram Moisés e Elias diante deles. E Pedro chegou a dizer, vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mas logo depois a nuvem subiu. E eles, depois que a nuvem disse que Jesus, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, aqui no versículo 7 de Marcos, capítulo 9, nós vemos aqui, desceu uma nuvem, e no meio da nuvem se ouviu a voz, este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, depois que esse fato ocorreu, eles perguntaram para Jesus, por que dizem que Elias tem que vir primeiro? E Jesus trouxe esse esclarecimento, dizendo assim, que Elias já veio. O que Jesus estava querendo dizer é que Elias era João Batista. Lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 21, está escrito ali, que eu falei 21, mas não é o 21, é o 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 1, no versículo 17, que aqui o anjo está falando com Zacarias, que era o pai
de João Batista. E o anjo disse, aqui esse texto de Lucas capítulo 1, no versículo 13, quando o anjo veio da parte de Deus e começou a conversar com Zacarias, que era um sacerdote que servia no templo e que era pai de João Batista. O anjo aqui começa a contar para Zacarias quem seria João Batista. E ele fala para Zacarias, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Nós lemos no capítulo 2, quando Maria estava com Jesus e veio visitar Isabel, que o bebê foi quando conheceu que Jesus havia sido concebido no ventre de Maria, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, em Lucas, logo no capítulo seguinte, nós vemos o cumprimento dessa profecia que o anjo entregou. Versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Isso aconteceu com João Batista, porque João Batista pregava o batismo de arrependimento e dizia para as pessoas, venham se batizar no Rio Jordão, se batizem e se arrependam dos seus pecados e se convertam a Deus. E o povo ia para se batizar. Versículo 17, e irá adiante dele no Espírito, em virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. De fato, Elias foi um profeta que durante o reinado do rei Acabe proclamava o reino de Deus e condenava que o povo adorasse a outros deuses, mas que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. E o anjo disse a respeito de João Batista que ele receberia o espírito e a virtude de Elias. Isso não significa que João Batista era Elias. Os espíritas, com base nessa palavra, dizem que aqui está uma prova de que existe reencarnação, de que a Bíblia defende reencarnação. Tanto, e disse então Zacarias ao anjo, como saber isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em idade. 19, respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então nós vemos aqui que foi o anjo Gabriel que trouxe essa notícia para Zacarias, que era o pai de João Batista, falando que ele receberia a virtude de Elias. Agora, veja que o próprio João, quando é questionado a respeito de se ele era Elias, ele fala que não era. Vamos ler aqui João capítulo 1, versículo 21. Vamos ler o versículo 19 até o 21. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E versículo 20, e confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. 21, e perguntaram-lhe, então quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Versículo 22, disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? O que dizes de ti mesmo? Versículo 23, disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, nós vemos que João aqui, quando perguntam para ele de maneira específica, você é o Elias? E ele fala assim, eu não sou. Eu não sou. Então esse texto mostra que João Batista tem consciência de que ele não era Elias. Mas Jesus responde no livro de Marcos ali, no capítulo 9, que o cumprimento da profecia de Malaquias, capítulo 4,
versículos 5 e 6, já havia acontecido por meio de João Batista. Pois Jesus falou aqui, ó, Marcos 9,13: Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Então, essa é a questão daqueles que perguntavam assim, voltando para... Nós estamos meditando em Marcos capítulo 8. Essas leituras que nós fizemos, de Marcos capítulo 9, de Lucas capítulo 1, versículos 13 até os versículos seguintes, e João capítulo 1, versículo 21, e Malaquias capítulo 4, versículo 6, foi só para nós contextualizarmos aqui por que as pessoas diziam que Jesus era Elias. Porque as pessoas estavam querendo entender quem era Jesus, mas outros, um dos profetas. Né? Então, os versículos 27 e 28 mostram que Jesus está perguntando para os discípulos a respeito da sua identidade. Ele fala assim: quem os homens falam que eu sou? E aí, como nós lemos aqui, né, nessas passagens, alguns diziam, é João Batista. Herodes, por exemplo, dizia isso. E Herodes, na hora da morte de Jesus, quando Pôncio Pilatos enviou Jesus para ele, ficou muito feliz, pedindo que Jesus operasse um milagre na frente dele, para que ele pudesse concluir que Jesus era João Batista. Por isso Jesus não operou nenhum milagre na frente dele, porque nós já gravamos um outro vídeo aqui, falando a respeito de Marcos, capítulo 8, meditando nos versículos, meditando aqui nos versículos 10 a 12, que os sinais são para os que creem. Eu vou deixar no canto superior direito, o caminho para quem quiser assistir esse vídeo depois. Porque os sinais não são para quaisquer pessoas. Jesus, ele dá sinal para aqueles que acreditam nele. Ele não tem razão nenhuma para ficar mostrando milagre para quem não acredita que ele é o Filho de Deus. E aqui ele pergunta isso para os discípulos dizem, uns dizem que é João Batista. Então Jesus não realizou nenhum milagre na frente de Herodes. E aí Herodes devolveu Jesus, como nós lemos ali no texto de Lucas, capítulo 23, é o único evangelista que relata esse encaminhamento de Pilatos para Herodes. E Herodes devolve Jesus vestido, né, escarnecendo de Jesus, como se Jesus fosse uma piada, né, vestindo ele com uma veste de rei e enviando de volta para Pilatos. E aí depois Pilatos acaba entregando Jesus à morte, pressionado pelas autoridades, pressionado pelo povo, que foi provocado pelos sacerdotes para que soltassem Barrabás. Aí outros dizem que Jesus era Elias, porque alguns diziam que Jesus era a pessoa que teria vindo antes do Messias. E Jesus faz um esclarecimento para os seus discípulos, dizendo assim, não, o Elias já veio, eu sou o Messias. E outros dizem que era como um dos profetas. Aí, no versículo 29, Jesus faz uma pergunta mais específica a respeito da sua identidade. Ele pergunta para os discípulos, versículo 29, e ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Nós vemos aqui que Pedro, quando ele fala tu és o Cristo, parece uma frase muito simples, mas Cristo do grego vem do grego Christos, que significa ungido, que é a palavra no grego para a palavra Messias, que significa o enviado do Senhor. Aquele que seria aquele que viria para trazer a salvação. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, tu és o Messias, aquele que foi prometido no Antigo Testamento que viria para trazer a salvação do povo de Israel.
Só que tem um problema nessa frase de Pedro. Quando Pedro fala que tu és o Cristo, Pedro está dizendo que ele acreditava que Jesus seria o libertador do povo de Israel. E aí vem versículo 30, Jesus e admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Muitas pessoas perguntam por que Jesus admoestou os discípulos, ou seja, insistiu com eles de maneira severa que não contassem a ninguém isso, porque não era tempo das pessoas saberem que ele era o Messias. Por essa razão, Jesus disse: por enquanto eu estou fazendo crescer o reino, pregando pouco a pouco até que exista o tempo propício para que possa se revelar que ele era o Cristo. Versículo 31, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. No momento em que Pedro, falando em nome de todos os discípulos, mostra que eles sabiam que Jesus era o Messias, Jesus começa a explicar para eles. Jesus primeiro diz para eles: não contem isso a ninguém por enquanto. E na sequência, Jesus começa a explicar o que haveria de acontecer ao Messias, que era necessário que ele padecesse muito, que ele fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto e que ressuscitasse no 3º dia. Versículo 32, e dizia abertamente estas palavras. Ou seja, Jesus estava revelando para os discípulos o que significava ser o Messias. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Por que Pedro começou a repreender Jesus? Dizendo que Pedro começou a repreender a Jesus. Imagine essa situação. Jesus conversando com os discípulos, dizendo para eles assim: quem vocês dizem, as pessoas dizem que eu sou? E eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. Aí Jesus pergunta: e vocês, o que dizem que a respeito de mim? Aí Pedro, em nome dos discípulos, fala: tu és o Cristo. E aí Jesus diz: não contem isso a ninguém, porque ainda não é tempo, e eu vou contar a vocês agora o que significa ser o Messias. Significa que o Filho do Homem vai ter que ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, terá que ser morto, e depois de 3 dias vai ressuscitar. Aí vem Pedro e fala: não, isso não é assim. Por que que Pedro diz isso? Porque todos esperavam que o Messias seria aquele que libertaria o povo de Israel da escravidão. E o povo de Israel nessa época estava como escravo do Império Romano. Então eles esperavam que Jesus seria um rei, um libertador. Tanto é que quando Jesus nasceu e os magos foram até Herodes procurando Jesus para adorá-lo, porque imaginavam que ele seria um rei, Herodes vem e pede para que os magos vão até Jesus, procurem saber exatamente onde ele nasceu, para que na sequência ele pudesse matar a Jesus. Nós lemos isso no Evangelho de Mateus. Mateus conta essa história para nós. E Mateus, no capítulo 2, o evangelista Mateus conta, ó: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo 2, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Versículo 3, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Versículo 4, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta.
Versículo 6: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, né? Então, esse texto do versículo 6 está escrito em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2. Aí vem o versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Versículo 8. E enviando-os a Belém disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Na verdade, Herodes não queria adorar a Jesus. Ele queria saber onde Jesus estava para que ele pudesse matar Jesus, para que ele pudesse se perpetuar no poder. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 19. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então eles ofertaram ouro, incenso e mirra, e versículo 12, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Versículo 13, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Uma informação importante aqui sobre Herodes, vamos ler aqui o versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então nós vemos que esse Herodes aqui, de Mateus capítulo 2, é o Herodes o Grande. Ele foi o rei aqui dessa região ele era o governador da região de Belém, na região na terra de Judá, e o Herodes, que foi aquele que nós lemos em Lucas no capítulo 23, para quem Pôncio Pilatos enviou Jesus, que matou João Batista, é o filho desse Herodes. Esse é o Herodes o Grande. O outro Herodes, que é o que devolveu Jesus para Pilatos, é o Herodes Antipas, que era o filho desse Herodes. Agora voltando para o texto de Marcos, no capítulo 8, nós vemos aqui que Jesus está conversando com eles e eles esperavam que o Messias libertaria o povo de Israel da submissão a esses reis. Eles esperavam, porque nós não podemos esquecer que o povo de Israel, durante o reinado de Salomão, havia experimentado uma glória muito grande. Eles construíram o templo, né? E eles eram independentes. Era isso que as pessoas esperavam a respeito do Messias. Quando Jesus trouxe esse esclarecimento, dizendo que ele morreria e seria desprezado, ele seria rejeitado pelos anciãos. Por que que os anciãos rejeitariam Jesus? Porque quando Jesus dissesse que o objetivo dele era anunciar o reino de Deus, a identidade de Jesus qual é? Trazer a ligação do ser humano com Deus, Deus Pai, e ligar as pessoas, não só os judeus, mas todas as pessoas,
para adorarem a Deus, os anciãos, os príncipes dos sacerdotes e os escribas não aceitariam essa pregação. Inclusive, quando os magos trazem ouro, incenso e mirra, o ouro simbolizava que eles reconheciam que Jesus era rei, o rei dos reis. O rei sobre todas as terras, porque o reino de Deus é superior ao reino de qualquer reino desse mundo, porque independente do reino desse mundo a que alguém possa pertencer, quando nós morremos, a nossa alma precisa voltar para Deus. Então o reino de Deus é superior a qualquer reino que existe no mundo. Segundo, ofereceram incenso. O incenso, em toda a escritura no Antigo Testamento, é aquilo que é queimado e oferecido a Deus. E a única pessoa que pode receber o incenso é Deus. Quando os magos ofereceram incenso, eles estavam dizendo: esse daí, ele é o próprio Deus. E quando eles ofereceram mirra, a mirra é um óleo que era usado como cosmético, que era usado de maneira muito comum pelas pessoas para poderem tratar as feridas. Então Jesus ele está dizendo assim: eu sou o rei dos reis, por isso deram ouro. Aí ele diz: eu sou Deus trazendo salvação, por isso ele recebeu incenso. E ele diz: e eu vim para trazer a salvação para toda a humanidade. É por isso que ele recebeu mirra, porque ele é aquele que consola, que traz o conforto. Ele veio para trazer a salvação para toda a humanidade. E o fato dos magos terem ido até Jesus, eles não eram judeus, eles foram os primeiros a reconhecer Jesus. Quando os magos vão até Jesus, eles estão cumprindo a profecia do livro do profeta Isaías, no capítulo 60. Vamos ler aqui, ó, Isaías, no capítulo 60, fala: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Esse texto está falando a respeito de Jesus. A glória do Deus Pai, do Senhor, surgirá nele e a sua glória virá sobre ele. E as nações caminharão à tua luz. Versículo 3. E os reis ao resplendor que te nasceu. Versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. Versículo 5. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. 6. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Então esse texto aqui de Isaías, falando a respeito de Jesus, fala que ele receberia toda a glória. Trariam ouro e incenso para ele, ou seja, reconheceriam ele como rei e reconheceriam ele como Deus. Então Jesus ele vem trazendo esse esclarecimento, ó, e os anciãos, né, João fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nós vemos no texto de João, no capítulo 1, João diz isso. Veja, Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então aqui, João, que era o evangelista João, que era João Boanerges, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, né, escreve o evangelho de João. Ele escreveu o evangelho de João, escreveu também as 3 epístolas de João, quando ele estava mais velho,
e depois acabou escrevendo o Apocalipse também, quando ele foi preso na ilha de Patmos em razão do testemunho de Jesus. Então João, ele teve ele teve oportunidade de escrever um evangelho, depois de escrever as 3 cartas de 3 epístolas quando estava mais velho, de relatar o Apocalipse. Então ele veio aqui, esse João, ele fala, ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, não só os judeus, mas qualquer pessoa, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se você acredita no nome de Jesus Cristo e o recebe no seu coração, você é feito filho de Deus. Isso é o que basta para ser considerado filho de Deus. Também, voltando para Marcos capítulo 8, quando Jesus fala aqui que era necessário que ele também está fazendo referência ao cumprimento de Isaías capítulo 53. Então nós vemos aqui que em Isaías ele fala que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, versículo 7, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E Jesus não abriu a boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então puseram, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, esse texto de Isaías 53 mostra que Jesus tinha todo esse conhecimento a respeito de que ele era o Messias. Então Jesus está falando isso para os seus discípulos. Versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Por que os anciãos, os príncipes dos sacerdotes e os escribas rejeitariam Jesus? Justamente porque Jesus não trouxe libertação política do povo de Israel. E por essa razão, o sumo sacerdote e os escribas não viam Jesus como Messias, porque eles haviam se esquecido do texto de Isaías capítulo 53, que já trazia a revelação de que Jesus, o Messias, seria contado como um desprezado e seria morto por toda a humanidade. Eles só queriam ver Jesus como um rei, como um príncipe forte e poderoso, que trazia libertação do povo de Israel. E por essa razão Jesus disse que importava que ele fosse desprezado pelos escribas. E Pedro, ele também tinha essa percepção. Tanto que ele começou a repreender a Jesus. Aí Jesus reage. Versículo 23. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Quando Jesus disse: Retira-te de mim, Satanás,
Pedro não estava possesso por Satanás. Mas, quando Pedro diz para Jesus que aquelas coisas não deveriam acontecer, Pedro está dando lugar para que o plano de Deus não aconteça. E tudo o que Satanás faz é se opor ao plano de Deus. É por isso que Jesus vem e diz: retira-te de diante de mim, Satanás. Ou seja, você está dando lugar ao diabo. Retira-te de diante de mim. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Quando Jesus fala isso para Pedro, né, Pedro está falando como os homens. O mesmo Pedro que fala no versículo 29, que Jesus é o Cristo, tem essa expectativa de que Jesus vai trazer a libertação do povo de Israel. Mas aí Jesus vem e esclarece: você não entendeu a minha identidade. Eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, e o que vai acontecer comigo é isso. É que eu vim para cumprir a Escritura. Eu vou morrer, padecer, ser desprezado, e depois vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí vem no versículo 34, a mensagem aqui, né? Esse estudo aqui de que nós estamos fazendo se chama A Identidade de Jesus e o Significado de Segui-lo. Então, dos versículos 27 até o versículo 33, nós falamos a respeito da identidade de Jesus. Então, a questão da identidade de Jesus, ela ocorre em Cesareia de Filipe. Eles estavam na cidade de Cesareia, eles tinham acabado de sair de Betsaida, onde Jesus terminou de curar um cego, fora da aldeia de Betsaida, e caminharam até Cesareia. E lá em Cesareia, Jesus tem esse discurso, essa conversa com os discípulos a respeito da sua identidade. E aí Jesus esclarece, depois que ele revela a identidade dele, que ele é o Messias que iria morrer, ele fala assim: qual é o significado de seguir o Messias? E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Versículo 36, pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria, 37, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? 38, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então Jesus revela que para seguir a ele é necessário negar a si mesmo, renunciar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz para que depois possa segui-lo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: se você quer seguir a Jesus, você precisa deixar de dar importância para as coisas dessa vida e dar prioridade ao reino de Deus. É o versículo 36, 35. Qualquer que quiser salvar a sua vida, ou seja, quiser viver e gozar essa vida terrena, né, em primeiro lugar, tendo essa vida como prioridade, vai perder a sua vida, porque vai se esquecer de cuidar da sua salvação. Agora, aquele que perder a sua vida, ou seja, levar em consideração primeiramente o reino de Deus, vai cultivar coisas ligadas ao reino de Deus, mesmo que isso tome o tempo dele aqui na terra. Ele vai preferir perder o tempo da vida aqui na terra, fazendo coisas que agradam e honram a Deus, para que ele possa ter a vida eterna, e por isso ele vai perder muito tempo do seu tempo na terra para cultivar a sua vida eterna. Aí Jesus faz uma pergunta no 36 que complementa o versículo 35. Vai adiantar alguma coisa você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então vocês têm o livre-arbítrio. É melhor vocês gastarem o tempo cultivando a vida eterna. É por isso que Jesus faz essa pergunta. Versículo 37. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Aqui Jesus está falando daqueles que buscam muita riqueza. Você vai correr atrás de riquezas aqui nessa terra, mas as riquezas que você cultivar aqui na terra podem ser dadas a Deus no dia da sua morte? Não vai dar. Então é melhor
gastar o tempo enquanto você vive aqui na Terra servindo a Deus, sem, lógico, se despreocupar de conseguir aquilo que você precisa aqui na Terra, mas ao mesmo até porque Jesus sabe de tudo aquilo que nós precisamos, e ele falou a respeito disso em Mateus capítulo 6, versículo 24 a 33. No 33 ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus sabe que nós precisamos do alimento, da roupa, da veste, e ele não deixa faltar aquilo que nós precisamos. Então ele fala assim: você vai dar o quê? Agora, se você ficar correndo atrás da riqueza e esquecer-se da sua alma, você não vai poder dar essa riqueza diante de Deus. Porque riquezas, ele é o dono da riqueza. A única coisa que nós podemos oferecer a Jesus é a nossa alma, são as nossas obras, as nossas palavras, as nossas ações, a nossa adoração, entregando o nosso tempo e a nossa vida a seguir o reino dele. Então, no versículo 38 ele fala: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Tem pessoas que se envergonham de seguir ao reino de Deus, têm vergonha de dizer que seguem a Jesus. Então, se sentimos vergonha de seguir o reino dele, como ele poderá dar honra a nós e colocar a nós no seu reino se tivermos vergonha de anunciar o reino dele? A propósito, nesse versículo 38, quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, nós vemos que Pedro, na realidade ali, ele estava tendo vergonha de Jesus. Por isso que quando Jesus reaparece para ele, lá no livro de João, no capítulo 21, Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Jesus deu a chance de Pedro dizer 3 vezes: eu te amo, para que ele pudesse para mostrar para Pedro que Jesus realmente estava perdoando ele, dessa vergonha que ele havia tido de Jesus. Então, essa é a mensagem de hoje, a identidade de Jesus. Qual é a identidade de Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Verbo vivo, encarnado, que morreu na cruz para dar a salvação para toda a humanidade. Essa é a identidade de Jesus. Ele é Rei dos Reis, por isso ele recebeu ouro dos magos. Ele é o próprio Deus, por isso ele recebeu o incenso dos magos. E ele veio para trazer a salvação e o conforto para toda a humanidade. Por isso que ele recebeu a mirra dos magos, porque a mirra naquele tempo era um cosmético usado para curar as feridas. Ele cura todas as feridas da nossa alma e ele cuida de cada um de nós em todas as nossas necessidades. E nós não precisamos nos preocupar em relação aos sofrimentos que nós passamos aqui nessa vida, mas devemos colocar os nossos sofrimentos diante dele, porque ele tem o tempo certo e a medida da resposta certa para nos ajudar naquilo que nós precisamos. Pois ele tem a mirra, ele tem a resposta, a cura, o consolo, o conforto, a consolação, a resposta certa para cada uma das nossas necessidades. E a segunda parte é o significado de seguir a Jesus. O significado de seguir a Jesus é: nós precisamos negar a nós mesmos se quisermos seguir a Ele. Não tem como priorizarmos os nossos interesses, fazermos o que nós bem queremos e bem entendemos e no final da vida obrigar Deus que nos receba, dizendo: aqui está, nós queremos que o Senhor receba a nós porque o Senhor é obrigado a nos receber. Ele não obriga ninguém a seguir a Ele. É por essa razão que ele fez esse convite. No versículo 35 ele falou que quem quiser ganhar essa vida vai perdê-la, mas quem perder essa vida por amor dele, vai ganhar a vida. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo: vocês têm o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a seguir a ele. Ele é o Rei dos Reis, mas segue a ele aquele que quer. E quem quiser seguir a ele, precisa negar a si mesmo, deixar os seus próprios interesses e a sua própria vontade em segundo plano, porque afinal de contas, se Jesus é rei, ele é digno de toda a soberania. Quando nós dizemos que a nossa vontade deve prevalecer sobre a vontade de Deus, nós estamos assumindo o lugar de rei.
Nós estamos dizendo que não nos inclinamos diante do reinado de Cristo. Nós estamos dizendo que ele, na verdade, não é nada, que ele não é rei. Que quem é rei somos nós, porque nós é que mandamos no nosso nariz e na nossa vida. Agora, se nós realmente reconhecemos o reinado dele, nós vamos nos submeter, vamos negar a nossa vontade e dizer, ele é que é o rei. E se ele falou que é para fazer isso, o rei é digno de toda a glória e todo o louvor. Então, é por essa razão que Jesus disse isso. E que dará ao homem? A riqueza que a gente ganha nessa terra não serve para um rei. Afinal de contas, o que nós podemos dar a alguém que já é rei? Que riqueza nós podemos dar a quem é dono de todo o ouro e toda a prata que existe no mundo? Não poderemos dar nada. Se buscarmos a riqueza, o ouro e a prata e os nossos interesses aqui na terra, nós estamos dizendo que na verdade nós quisemos tomar o lugar de Deus e sermos reis da nossa própria vida. E se somos reis da nossa própria vida, um rei respeita o outro rei. Jesus vai dizer então, siga o seu reinado, siga a sua vida. Comigo você não tem parte, porque afinal de contas, você é o rei da sua própria vida. Então, essa é a mensagem de hoje. Fiquem com Deus, na paz de Cristo.